Estamos no ar com... Panorama Bíblico. Que voz linda, pastora. Que maravilha. Vamos lá, pastor. Antes da gente continuar, qual é o WhatsApp da rádio? 999417750. E o Instagram? O Instagram é @rádio_resgate com 2 T's. Não esqueça, se você tiver com alguma dúvida, mande para nós que o pastor vai responder. Direcionado pelo Espírito Santo. de Ele Deus. tem todas as respostas para nós, Só graças ele. a Deus. Só ele, né, pastor? Sem Só ele ele. não somos nada. Com Deus tudo, sem Deus nada. Amém. Exatamente. Oh, glória. Vamos em frente, então. Nós Vamos em frente paramos na leitura bíblica. no 3:7. Vamos para 3:8 agora. Ah, não, você já tinha ido mais à frente. Já, eu disse no versículo 9, mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando, onde é que estás? Aquela pergunta de Deus, sabendo aonde ele estava, dando a oportunidade para que o pecador se arrependesse. E ele vai e acaba desperdiçando a chance, né? Ô pastor, como que Deus nos mostra que ele nos ensina, né, ser pacientes, né? Porque mesmo ele sabendo que ele já havia comido do fruto proibido, ainda ele faz a pergunta e mostra o quão paciente Deus é nas nossas escolhas. Como Adão escolheu errado, nós escolhemos também. Então ele mostra uma paciência, uma benevolência que muitas vezes a gente não tem. Exatamente. Ainda bem que ele é Deus. É. Ainda bem que ele é Deus e nós não somos. Porque Vamos em senão, frente, se fôssemos pastor. nós, já teríamos exterminado a terra, fatalmente, dentro da nossa falibilidade de pessoas, de homens, enfim. E aí a gente foi lendo, e lemos até, se eu não me engano, o versículo 12, é isso? Replicou o homem, foi a mulher que me desse por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Foi a pastora, não fui eu. Ela me deu a árvore, a comida. E aí, mas isso não cola para Deus. Porque Deus conhece o intento do coração. Não adianta a gente tentar mentir para Deus com intelecto, com formulações. É porque ele, no caráter do Adão, além de ele colocar a culpa nela, né, ele não foi capaz de reconhecer esse pecado. E volta novamente no que nós havíamos falado antes. Ele não reconheceu o pecado dele. Ele não confessou diante de Deus. Ele não foi um pecador arrependido. Não. Então a gente aprende que, vamos abrir um parênteses, de repente se Adão tivesse confessado a Deus o seu erro, talvez nós teríamos uma outra história bíblica. Mas na verdade, nada foge do que, plano de Deus. Sim, nada foge do plano de Deus, mas a gente pode pensar que de repente se ele tivesse, porque Deus é muito misericordioso, ele poderia ter nós poderíamos ter uma nova história, né, se ele tivesse reconhecido, mas nada foge dos planos de Deus e Deus sabia que seria assim, né? E indo adiante aqui no versículo 13, ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher, que é isso que fizeste? Redarguiu, respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então Deus determinou a serpente, porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. E aqui no versículo 15... Deixa eu só te interromper um pouquinho. Aqui quando Deus coloca assim, ó, que comerás do pó da terra, sim, né? Antigamente, no Antigo Oriente, todos os povos, quando eles eram conquistados, por exemplo, tinha uma guerra entre 2 povos, aquele que era conquistado, geralmente ele tinha que colocar o rosto em pó como uma submissão que foi conquistado, né, por aqueles que conquistaram. Podemos fazer uma alusão a isso? Essa pode ser uma analogia de submissão. Sim. Porque, na verdade, aqui quando eu leio aqui o versículo 15, vai haver exatamente isso, uma submissão. A primeira profecia messiânica, ela já ocorre aqui. A queda ocorre em Gênesis capítulo 3, e já no versículo 15, Gênesis capítulo 3, versículo 15, já vem a primeira profecia messiânica. Já vem a primeira profecia de que Jesus viria remir e viria destruir a serpente. Então isso já vai ficar evidenciado aqui no versículo 15. Só que no caso do costume que havia no Antigo Oriente, que era um costume de vários povos do Antigo Oriente,
Eles tinham isso, mas era mais uma questão assim, ó, não relacionado diretamente à Gênesis, mas como o costume dos povos antigos. Submissão. Uma submissão, aonde ele não levantava nem a cabeça diante do outro líder pela vitória. Mas isso não exatamente como uma questão bíblica. Sim. Mais como uma questão de submissão em relação a uma outra autoridade. Seria um costume do Oriente, que acabou perpassando pela herança greco-romana, mas não entra na Bíblia como uma ordenança em relação à cobra. Talvez como uma alusão, mas não como uma alusão da cultura, não uma questão bíblica. No 15, vamos? E no 15 diz assim, agora entramos na profecia messiânica propriamente dita. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Aqui Deus falando diretamente para a serpente. Sim. E mostrando para ela o que aconteceria. Por isso a serpente se concentrou em Caim depois. Eu vou explicar mais adiante. Por isso a serpente se concentrou em corromper o coração de Caim. Por causa dessa profecia aqui. Porque dizia assim, ó, estabelecerei inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Por que isso? Porque o calcanhar de Jesus, ou seja, ele foi picado pela serpente. A serpente e o inferno comemoravam. Jesus foi açoitado, Jesus foi machucado, Jesus foi maltratado. Aconteceu tudo isso com Jesus, ou seja, a cobra chegou a picar o calcanhar dele. Mas Jesus vem e quando ele consome, fica a sua obra redentora, ela vem a ser consolidada, ele vem e pisa na cabeça da serpente. E aí ele resgata todos nós da maldição. Essa queda do homem, por um homem entra o pecado no mundo, Adão. E somos remidos pelo sangue de Jesus lá na cruz. A partir do momento em que vem a assunção de Jesus, depois que ele aparece ali a última vez que ele aparece ali, que eles estavam pescando, e ele vem, ele assa um peixinho, ele conversa com Pedro, ele conversa com eles, ele explica para eles qual era a obra e diz, vem, vocês não são pescadores de peixe, são pescadores de homens. Eu quero que vocês fiquem, onde vem a grande comissão, onde Jesus comissiona eles para fazer aquilo que Jesus tinha feito, que os apóstolos voltassem a fazer aquilo que Jesus queria que fizesse, e ele sobe aos céus. Nós vivemos a partir dali o Novo Testamento e estamos dia a dia construindo o Novo Testamento ainda na presença do Espírito Santo. Então, a partir dali, nós temos a profecia messiânica viva, aonde Jesus pisa na cabeça da serpente, aonde ele vence o inferno. E a vitória se dá na cruz. A vitória se dá na cruz. A partir dali, nós começamos a viver um Novo Testamento. Porque aonde há o testamento, é necessário, diz a palavra do Senhor, que morra o testador. Exatamente. Então, mas não ficamos órfãos porque o Espírito Santo veio e nós fomos adotados mediante o sangue de Jesus lá na cruz. Então, aqui no capítulo 3, 15, nós temos toda a obra redentora de Jesus aqui. Só que, como Deus estava falando diretamente para Satanás, para a serpente vai e começa a ficar de olho. Vai nascer um filho do homem, e esse filho do homem aí, esse filho da mulher vai pisar na minha cabeça. Aí a cobra começa a pensar e começa a arquitetar. Eu vou ficar em volta e eu quero ver o que vai acontecer aí para mim poder resolver esse problema, né? Aí vamos adiante no versículo 16 aqui. E aí você, estudante da Bíblia, está anotando, está fazendo suas anotações aí, está escrevendo caderninho, está ouvindo? Vamos em frente aqui no capítulo. Mas assim, né, pastor, eu fico pensando assim, mesmo eles tendo pecado, o amor de Deus era tão grande com eles, que mesmo assim Deus ainda se preocupava com eles, né? Sim, a gente vai ver adiante aqui. Seguida. Isso, essa preocupação de Deus ali. Porque Deus é o único provedor. Se você é alguém que temente a Ele, só Ele pode prover a nossa vida. Versículo 16 diz assim: para a mulher sentenciou o Senhor. Então, ele já havia selecionado o homem, havia selecionado a serpente, agora ele se direciona à mulher. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Versículo 17: então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer. Maldita é a terra por tua causa.
Com os sofrimentos obterás do solo teu alimento, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Aqui é interessante falar até que no português a gente tem Eva, certo? Adam, que significa, lá na verdade a gente fala do hebraico antigo, né, que seria feito do barro. E Eva também tem um nome específico para o que aconteceria. Eva significa progenitora, aquela que traz a vida, se você olhar no hebraico antigo. Então você tem que Eva, ela é o que Adão fala abaixo aqui, mãe de toda a humanidade, é exatamente o significado da palavra Eva. Procriadora. Procriadora, progenitora, aquela que traz a luz, aquela que traz a vida, na verdade. E aqui, indo adiante no versículo 21. Fez a fé, Deus, túnicas de pele, com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então, como foi falado anteriormente pela pastora aqui, eles cozeram, algumas bíblias dizem, eles fizeram aqui para eles folhas de figueira. Sim. Mas Deus olhou e viu que aquilo ali não era o suficiente, que haveria estações de ano, que haveria mudanças e que eles precisariam de mais. Então, Deus mesmo, mostrando que Ele é o Deus provedor, Ele proveu roupas de pele, túnicas de pele para eles, para que eles, mesmo dentro da vergonha deles, Deus os proveu. E assim, fazendo uma alegoria, sempre vamos colocar que essa pele, a gente não sabe se Deus matou um animal ou se Deus proveu, porque Deus pode todas as coisas, mas vamos fazer uma alegoria a Cristo, né? Ele... Sempre que para alguém ter uma redenção ou para ser coberto um pecado, tu precisa que alguém sofra para poder remir esse pecado. Então aqui, mesmo que eles tivessem, né, ter pecado, eles não deixaram, Deus não deixou de prover a eles, né? Poxa, pensa Deus ir lá e vestir eles. Né? Olha o cuidado de Deus. Ele não, em momento algum, ele virou as costas e disse, agora vocês pecaram e vocês arquem com as consequências do pecado. Porque a gente sabe que o pecado existe, a gente peca, Deus nos perdoa, mas a consequência do pecado a gente tem que dar conta. E mesmo assim Deus cuidou deles, né? Proveu roupas para cuidar, para que tapasse a nudez dele e a vergonha que eles haviam sentido por ter feito uma roupa de folhas. Agora vamos ter um cuidado maior. Como Deus é Deus de detalhes, assim, um Deus maravilhoso que cuida de todas as coisas. É um Deus lindo, é um Deus de detalhe. Tudo isso pelo caráter que Ele tem. Sim. Pelo caráter bondoso que Deus tem, pela misericórdia e a bondade. Ele Sim. é a própria bondade. Então, assim, o pecador, a consequência do pecado, ela vem. Mas a Deus, Ele não é tentado pelo mal. Só para parafrasear o que foi falado, e a ninguém tenta. Então, não tem como Ele ver algo e não intervir. Ele viu que haveria necessidade, então Ele vai e acaba provendo para eles. Uhum. Né? Ele vê toda a necessidade, tudo Ele vê, tudo Ele pode, tudo Ele sabe. E Ele acaba entrando com a misericórdia e a bondade dEle. Aconteceu Sim. quando Jonas foi pregar, só fazendo um paralelo aqui com a pregação do profeta Jonas lá, que todo mundo conhece aqui, vou falar que é o Jonas da baleia, né? Aí só também vou fazer um outro adendo para vocês, que na Bíblia não é baleia, tá? Na Bíblia, no original, fala um grande peixe. Baleia é muito bonitinho, também acho que é um bicho bonito, bem legal, mas não é. Na Bíblia, tem algumas Bíblias até que trazem a palavra baleia, mas no original ela é um grande peixe. E aquele povo era um povo mau, que o Jonas foi pregar para eles. Mas mesmo sendo um povo mau e bem mauzinho que eles eram, os ninivitas, eles se arrependeram, se vestiram de saco, se vestiram de cinzas, e Deus olhou e disse, bom, já que eles se arrependeram, eu vou perdoar eles. Né? Então, não importa quem você é, o que você praticou, se você se arrepender de coração, se tiver alguém, não sei porquê, mas eu preciso falar isso, se tiver alguém aí do outro lado, ouvindo nesse momento, e você acha que você não tem condição de vir para a congregação dos santos, você não pode estar novamente na casa de Deus, saiba que assim como Ele fez toda essa bondade
apesar do pecado de Adão, apesar do pecado de Eva, ele foi e proveu para eles túnicas, ele vai prover uma túnica nova e vai te receber na casa dele. Saiba disso e tenha no teu coração que você vai ser recebido de braços abertos na casa do papai. Amém, meu amado? Amém. Agora vamos voltar aqui na presença do Senhor. Versículo 22, é isso? Isso. Então declarou Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo, possa viver para sempre. Por isso, o Senhor expulsou o homem do jardim do Éden, e fez que ele lavrasse a terra da qual havia formado. Deus baniu Adão e Eva, e do lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Por quê? Porque para viver eternamente você tem que primeiro ser obediente a Deus. Os passos no dia de hoje... mas como assim, pastor? E nos dias de hoje, o que eu faço para herdar a vida eterna com Deus? É simples. Você faz passos bíblicos, que não são religiosos, tá? São passos bíblicos. Aonde está escrito na Bíblia assim... Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Foi Jesus que disse. Então, quando você vai numa igreja, você diz: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, você não está fazendo um ato bíblico, um ato religioso. Saiba que você está vivendo a Bíblia. Você está vivendo. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Então, sem você procurar andar nos estatutos do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, para que você minimize o pecado e você aumente a presença de Deus em você, você não verá o Senhor. Isso também não é religioso, é bíblico. E isso pastor, você tem que fazer. Mas assim, até então, eles não pecarem, Adão e Eva não trabalhavam, Adão não trabalhava, né? Eles comiam dos frutos. E tudo estava pronto para ele. A partir dali ele teve que fazer. A partir dali ele teve que arar a terra, ele teve que preparar a terra. Ali, Deus havia, como a gente viu no Gênesis capítulo 1, Deus preparou, né? A gente fez a alegoria da casa e foi preparando, Deus foi preparando tudo para que o homem habitasse. No momento em que ele habita, ele tem uma única ordenança. Ele pega essa única ordenança dele e o que ele faz? Ele não obedece. Aí Deus diz: bom, eu preparei tudo para você, eu deixei tudo prontinho. Você desobedeceu. Eu te amo, meu filho, mas a partir de agora, a consequência do que você fez, você vai ter que arar, você vai ter que se preparar, você vai comer com o suor do seu rosto, porque eu tinha tudo preparado. Tem uma grande tosse. Tá tudo certo, tá tudo certo. Isso demonstra a nossa humanidade. Amém? Amém. Então, assim, a partir dali ele tem que se vira, meu filho, eu te dei tudo, você desprezou, agora você vai ter que se virar. Então agora eles saem de dentro do jardim. Exatamente, sai do jardim, são expulsos do jardim e começa uma nova fase. Ali, pastor, enquanto eles estavam dentro do jardim, eles não conheciam. Eles eram inocentes. Então quer dizer que a descendência de Adão e Eva, Caim e Abel, se deu após a queda dele quando eles foram fora do jardim do Éden, exatamente. Sim. Então a relação sexual eles não tinham até então. Não. E eles passam a ter o convívio de marido e mulher a partir que eles saíram. O relato, né, apesar de que a gente não tem uma cronologia específica dentro do livro de Gênesis e dentro da palavra de Deus, a organização dos livros não está em ordem cronológica, mas a gente, pelo que a gente entende aqui no texto, isso aconteceu fora do jardim do Éden, então, fora da dispensação da inocência. A gente vai pro... Obrigado, mano. Obrigada, mano. Pro capítulo 4, que é Caim e Abel. Aí começa a queda. Aí começa a descrição do primeiro assassinato. Isso, pastor. Aí, só que esse primeiro assassinato é importante que eu faça um parênteses aqui para que o nosso ouvinte ele fique esclarecido. Posso fazer uma pergunta antes disso? Sim. O que significa Abel? A palavra Abel. A palavra Abel, assim, ele já traz em si que seria um curto fôlego de vida. Seria uma vida curta. A palavra Abel já está designando o que aconteceria com ele depois. Seria o fôlego breve de vida. Na verdade, o mais correto que a gente tem seria fôlego breve de vida. É o que significa a palavra Abel.
Então essa palavra Abel, ela já estava esclarecendo a todos nós, quando a gente vai estudando as línguas originais ali, ela já faz alusão ao que aconteceria com ele. É um fôlego de vida breve. Então a gente já tem uma descrição ali. Só que, por isso que nada foge ao controle de Deus. Só que assim, voltando a Gênesis 3,15, Deus deu uma ordenança à serpente. Gênesis 3,15. Sim. Ele disse, ele já mostrou o que iria acontecer. Que a descendência do homem, a descendência do que nasceria da mulher, iria pisar na cabeça dele. Satanás fica em volta. Porque diz a palavra de Deus, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então ele andava ali, na primeira família, ele andava ao derredor ali. E aí nasce a primeira criança que vem de Eva, Caim. Aí o que acontece? Porque tem muita gente, e eu já fui questionado sobre isso, imagino que o pastor também já foi. O pessoal, poxa, mas por que Deus é maldoso? Deus escolheu Caim para cometer o primeiro homicídio e tal. Não, Deus não escolheu nada. Quem escolheu foi ele. Deus não escolheu e Deus ainda avisou para ele não fazer. A gente vai ver no texto aqui que Deus avisou para ele não fazer isso. Sim. Só que acontece o quê? Gênesis 3,15, Deus fala diretamente para a serpente, olha, o que nascer da mulher vai pisar na tua cabeça. A serpente, a partir dali, começa a ficar de olho. Cria uma inimizade entre a mulher e a serpente. Aí, vai dizer aqui, no capítulo 4, versículo 1, diz assim, então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim, e declarou, com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Então, olha só. Com a ajuda do Senhor. Aí é que está. Olha bem, Gênesis 3,15 diz que o que nascesse da mulher pisaria na cabeça da serpente. E a serpente está em volta. Diz, opa, veio esse guri. Ele vai pisar em mim. Veio esse guri. Ele vai pisar em mim. Uhum. Então eu tenho que trabalhar no coração dele. Eu vou ter que corromper ele, vou ter que trabalhar o coração dele para que ele não me destrua. Ele já estava ao redor procurando. Opa, peraí, esse guri aí vai me dar problema. Então eu vou dar um jeito nele. Exatamente. E aqui, então, adiante, diz assim no versículo 2. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Versículo 3. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Então, eles ainda prestavam um culto a Deus, eles adoravam a Deus. Ou seja, eles faziam aquilo para que o homem foi criado, para adorar a Deus. Mesmo fora do jardim, né? Porque se eles não deixaram de fazer as primeiras coisas, eles faziam, mas fora do jardim. Então eles continuavam adorando. Sim. Mostra a palavra de Deus que eles continuavam adorando. Eles continuavam tendo uma ligação com Deus diariamente. Ou seja, porque um traz uma oferta, o outro traz outra oferta, e é assim que começa a história de Caim e de Abel, né? Exatamente. Aí Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e da sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Ou seja, quem estava trabalhando ali no coração, quem não fazia, porque assim, ao passar do tempo, Caim apresentou alguns produtos, aqui fala alguns produtos, mas na verdade, nos textos mais originais, assim, mais próximos, e fazendo uma leitura de várias bíblias diferentes, aqui quando fala alguns produtos do solo, quer dizer o quê? Ele catou alguns produtos e disse, esses aqui eu vou oferecer a Deus, mas não eram os melhores. Exato. Ele não deu o melhor para Deus. Caim não ofereceu o melhor para Deus. Precisamos dar sempre o melhor para Deus. Ao contrário do que a gente lê aqui, Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ou seja, ele ofereceu o melhor. O melhor. Os melhores do rebanho eram os que estavam mais garbosos, como se fala, os que estavam mais gordos, que estavam melhores. Ele ofereceu o que tinha de melhor do rebanho dele, ao contrário do que Caim fez. Então, Deus recebe o nosso melhor. Deus recebe aquilo que a gente faz com alegria. Deus recebe aquilo que a gente faz com todo o coração naquilo que a gente está fazendo para Deus. A gente faz com amor. Então, agora Deus sonda os corações. Só que o coração de Caim, como o maligno já sabia que haveria essa promessa, Gênesis 3,15, ele trabalhava no coração. Ele já trabalhava no coração do Caim. Por isso que aqui, todavia, versículo 5, todavia não se agradou de Caim em sua oferenda.
E por esse motivo, Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim. Misericórdia e bondade de Deus aqui, antes do homicídio, antes de tudo, Deus fala com ele. Deus é um Deus condicional. Ele viu que o semblante de Caim tinha caído, o semblante caiu e ele fez o quê? Ele foi lá e pergunta, né? Exatamente. Então o Senhor abordou Caim. Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Ele, novamente, Deus vem, Deus fala, Deus dá oportunidade para as pessoas. Deus dá oportunidade. E aqui tem um grande ensinamento para a nossa vida cristã. Você fica grave do pecado, uma sementinha. Ele viu que a semente do mal estava no coração. A semente do mal estava no coração de Caim. Mas ele vai tentar intervir. Como o Espírito Santo intercede hoje em dia por nós. O Espírito Santo está conosco hoje. Ele nos diz, ei, por aí não. Não faz isso. O Espírito Santo nos direciona, nos mostra, ei, não vai por aí, não faz isso. Mas aí, versículo 6, Deus falou, por que está tão furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Aí, versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, Deus está ainda dizendo, mostrando para ele por que não recebeu, porque ele não estava oferecendo o melhor para Deus. Ele juntou alguns, ele viu alguns produtos, qualquer um tá bom, é só, né? Já juntei, já tá bom, já fiz para Deus. Não. Deus não quer isso. Não, de nenhum de nós. Melhor. Aí Deus fala para ele, se tu proceder bem, tu não serás aceito. Ou seja, você não foi aceito porque você não procedeu bem. Deus estava justificando, Deus estava mostrando para ele aonde estava o erro ainda. Uhum. A bondade de Deus nunca está fora. Aí ele fala, entretanto, se assim não fizeres, sabe o que o pecado espreita a porta. Deus já estava mostrando para ele o que podia acontecer. Uhum. E aí diz assim, e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Então, Deus deu a oportunidade, Deus mostrou o que iria acontecer para livrá-lo de todo esse pecado, do primeiro homicídio, e com certeza nós continuaremos na terça-feira que vem com a graça do Senhor. Eu já ia te dizer, pastor, puxa o freio aí, porque a gente não conseguiu fazer o quadril 5. Nós estamos indo no tempo do Senhor. É no tempo do Senhor. Então, vamos fazer a oração final. Vamos fazer a nossa oração final. E agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez, aprendendo, né? Nos apaixonando a cada dia mais por Ele. Porque a palavra de Deus é assim, até faz tempo que eu não uso essa alegoria, pregando, né? Mas é assim, eu costumo fazer uma alegoria que a palavra de Deus, ela é como um chocolate. Quando eu pego um chocolate, eu pego e como rapidamente esse chocolate. Nem saboreia. E alguém perguntar para mim, qual era o gosto do chocolate? Eu vou dizer assim, era chocolate. Mas qual era o sabor de chocolate? Descreve o sabor de chocolate. Agora, se eu pegar um chocolate e eu colocar na boca, e eu deixar ele derreter no calorzinho, e eu começar a sorver ele, e alguém me perguntar, eu vou poder falar com toda a propriedade qual é o sabor dele. Assim é a palavra do Senhor. É para ser saboreada por cada um de nós. Amém. Amém, meus amados. Vou orar agora, vamos orar. Fecha teus olhos na sua casa e vamos mergulhar na presença do Senhor juntos. Amado Deus e eterno Pai, no nome santo e sagrado de Jesus, te agradecemos por mais este momento, Pai, no qual estamos aqui reunidos com Teu Espírito Santo e unidos em coração e mente com os Teus filhos que estão nos ouvindo aqui, Senhor. Abençoa o lar e a vida de cada um deles, que nós possamos ter sido edificados pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo direcionando a todos nós. Em nome de Jesus, te agradecemos por mais este programa, por mais esta oportunidade, Pai, de pregar o Teu Evangelho, de estar em comunhão com os santos, com os irmãos, Senhor, e te agradecemos por tudo. No nome de Jesus e pedimos, abençoa-nos e nos dê uma noite de sono tranquila e reparadora. Em nome de Jesus. Amém, amados? Boa noite, fiquem com Deus e até a semana que vem. Amém.